Olá pessoal, aqui é o professor Ivan. Nós vamos continuar com as regras de derivação, né, que eu venho apresentando a vocês, né, na sequência desses vídeos. A nossa regra de derivação deste vídeo aqui é a derivada do produto, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos, né, fazer uma proposição e depois dessa proposição aqui nós vamos realizar a prova dela, né, para verificar como que a gente chega, né, nessa expressãozinha aqui. Então vamos lá? Sejam f e g funções, né? E a função h de x vai ser igual ao produto das funções f e g, né? Nós vamos ver a derivada do produto dessas duas funções. Bom, se f' de x e g' de x existem, ou seja, as derivadas de f e de g existem, então a derivada da função h vai ser igual a função f vezes a derivada da função g mais a derivada da função f vezes a função g. Tá? Então é uma soma de dois termos, em cada um dos termos nós temos o produto da derivada de uma das funções vezes a outra. Né? Então alterna-se aqui as derivadas e as funções e nós montamos, né, a nossa proposição, que é essa expressão em preto aqui. Tá? Bom, vamos lá. Vamos fazer o que agora? Vamos fazer a prova desta proposição aqui. O que nós vamos usar, né, nessa prova? Bom, como de costume, né, nos outros vídeos também foram assim, nós vamos, por hipótese, nós vamos supor que as derivadas das funções f e g existem. Tá? Então as duas funções aqui são deriváveis, né? E como elas são deriváveis, elas são contínuas, né? Também para todo x pertencente ali ao seu domínio. Tá? Vamos começar a partir da definição da derivada de uma função h. Né? Nós sabemos que a definição é dada por esse limite aqui, x mais ΔX menos h de x dividido por ΔX. Né? Então a definição da derivada da função h é igual ao limite do ΔX tendendo a zero do h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX. Como essa função h ela é na verdade o produto entre as funções f e g, nós vamos fazer a substituição para f e g aqui e para f e g aqui. Tá? Vamos dar sequência aqui então. Vou fazer aqui do ladinho. Limite do ΔX tendendo a zero. Como a função h de x é f de x vezes g de x, a função h de x mais ΔX será f de x mais ΔX vezes g de x mais ΔX. f de x mais ΔX vezes o g de x mais ΔX. Tá? Menos a função h. Está escrito ali em cima, né? O produto das duas funções. F de x vezes a função g de x. Né? Tudo isso dividido pelo nosso h de x. Aqui, tracinho. h de x não, desculpa. ΔX, né? Que é o nosso denominador da definição ali da derivada. O que nós temos que fazer agora? Né? Nesse passo, nós vamos utilizar um artifício de cálculo. Né? A gente sabe que o artifício de cálculo é a introdução de alguns termos ali que não alteram a minha expressão. Né? Por exemplo, eu posso multiplicar tudo isso aqui por 1, que não vai alterar a minha expressão, eu posso somar zero. Né? São dois artifícios muito utilizados. Quando eu multiplico por 1, na verdade, eu adiciono em cima e embaixo, né? Ou seja, eu multiplico e divido a expressão pela mesma coisa. Né? Eu poderia cancelar as duas e retorno para 1. E quando eu vou somar zero, que é o caso aqui, que nós vamos utilizar, eu vou somar e subtrair a mesma coisa, né? Seja no denominador ou no numerador. Né? Então, se eu fizer isso, eu vou estar somando zero na minha expressão e eu não alterarei, né, a expressão na sua forma normal, né, na sua forma inicial, que é essa forma azul aqui. Tá? Então, nós vamos fazer na próxima linha, né, nós vamos somar e subtrair um mesmo termo. Claro que um termo adequado para provar essa expressão. Tá? Eu vou fazer um traço aqui, bem generoso, porque essa expressão vai dar bastante longa. Mais ou menos aqui. Joia. Vamos lá. Limite de ΔX tendendo a zero. Nós vamos ter o f de x mais ΔX vezes o g de x mais ΔX
Tá? Agora é que eu vou somar e subtrair, né, o mesmo termo. Que termo será esse? Né, o termo vai ser o f de x mais Δx vezes g de x. Né? Então, num primeiro momento, eu subtraí ele. Para eu não alterar a minha expressão, eu preciso somar a mesma coisa. F de x mais Δx vezes g de x. Tá? E agora eu escrevo o resto da minha expressão em azul, que era menos f de x vezes g de x. Tudo isso dividido pelo Δx, né? Que o Δx é o nosso denominador da definição da derivada. Beleza? Qual é o nosso próximo passo? Eu vou pegar esses dois termos, o azul e o roxo, e vou colocar em evidência, né, o termo em comum, que é o f de x mais Δx. Aí no outro pedaço aqui, que é formado pelo termo preto e azul, eu vou pegar o mesmo termo, o termo em comum aos dois, né, que é o g de x, colocar em evidência e escrever o restante da minha expressão. Vocês vão ver que já vai começar a aparecer as derivadas da função f e da função g, que é o nosso objetivo, né? Aparecer a função g aqui, a derivada, e a função f no segundo termo, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou ter aqui a derivada da função h igual ao limite de Δx tendendo a zero. Eu já vou me adiantar um pouquinho aqui e vou fazer o seguinte, né? Além de colocar em evidência, eu já vou escrever os dois limites, né? Como que vai ficar isso? Eu vou ter aqui no primeiro termo f de x mais Δx em evidência vezes, né, o que sobrou, né? No primeiro termo foi g de x mais Δx menos g de x. Tá? Isso daqui ele é dividido por Δx. Aí eu tenho mais, né? Nós sabemos pelas propriedades dos limites que o limite de uma soma é soma dos limites. Então, se eu peguei esse primeiro pedaço aqui e fiz um limite, eu tenho uma soma com o restante, né? Também tem um Δx aqui, tá? Porque ele é incomum. E vou fazer um novo limite. Eu tenho lá o limite do Δx tendendo a zero, né? Da segunda parte. Qual é o termo em comum aqui? É o g de x. Então, eu vou colocar o g de x em evidência e vou multiplicar pelo que sobrou. No termo preto é f de x mais Δx. E no termo azul é o f de x. Né? E esses dois termos, né, como eu havia dito já para vocês, né, ele tem um denominador em comum com a primeira parte, que é o Δx. Pronto. Agora sim já estão aparecendo as derivadas. Se vocês observarem, g de x mais Δx menos g de x sobre Δx é o que? É a derivada da função g. E aqui, f de x mais Δx menos f de x divididos por Δx é a derivada da função f. Tá? O limite disso, né? O limite disso aqui e o limite disso aqui também. Como eu tenho um produto, né, das funções aqui na frente pela parte do colchete, né, eu posso aplicar uma nova regra dos limites, né, que diz que o limite do produto é o produto dos limites. Né? Então eu vou ter um limite na parte do f, um limite na parte do g, mais um limite na parte do g, vezes um limite na parte do f. Tá? Fazendo essa divisão, como é que vai ficar a minha expressão? A derivada da função h vai ser igual ao limite do Δx tendendo a zero, do f de x mais Δx, vezes o limite do Δx tendendo a zero, do g de x mais Δx, menos g de x, sobre Δx. Mais, agora na segunda parte, limite de Δx tendendo a zero, da função g de x, vezes o limite do Δx tendendo a zero, da parte em f. F de x mais Δx, menos f de x, dividido por Δx. Tá? Pessoal, muito cuidado aqui. Ó. O que aconteceu? Na primeira parte, quando eu fiz a divisão aqui, né, entre os dois termos, eu tinha uma soma, né, desse pedaço mais esse pedaço aqui. Né? Então, quando eu tenho a soma e um denominador em comum, eu fico com um Δx em cada termo. Aqui, eu tenho um produto. Né? Se vocês observarem, é um produto dos dois termos aqui.
Então esse ΔX ele pertence ou a esse termo aqui ou esse termo aqui. Para nós é mais conveniente que ele fique na parte do G. Então o F não tem o ΔX embaixo. Tá? Aqui é a mesma coisa, um produto da parte de G com a parte de F. Como essa parte aqui vai virar a derivada da função F, né, é mais conveniente que o ΔX fique embaixo dele. Tá bom? Então aqui a nossa expressão está pronta, né? Só preciso calcular os limites e a gente já chegou na nossa expressão final. Tá? Vou até trocar a caneta aqui. Então lá, nossa função h, né, a derivada da função h, vai ser igual. Limite de ΔX tendendo a zero, de f de x mais ΔX. Né? Como a nossa função é derivável, a nossa função f é derivável, a gente supôs isso aqui no começo, né? Isso significa que ela é contínua, né? Para todo x pertencente ao seu domínio. Né? Isso quer dizer que, se a função é contínua, então a derivada da função f de x mais ΔX, no limite quando ΔX tende a zero, isso daqui fica igual a simplesmente a função f de x. Beleza? Vezes o limite de ΔX tendendo a zero de g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX. Definição de derivada da função g. Aí nós temos um mais. Aqui, limite de g de x para ΔX tendendo a zero é o próprio g de x, vezes limite de ΔX tendendo a zero dessa parte aqui, que é a definição da derivada da função f de x. Tá certo? Então, a partir desta prova, nós verificamos que a derivada da função h, aqui em cima, ela é igual, né, à soma desses dois termos, que foi a nossa proposição inicial. Né? O termo, aqui o artifício de cálculo que a gente precisou utilizar, nesse caso é bem específico, né? Nós precisamos somar e subtrair f de x mais ΔX vezes g de x. Né? Mas fazendo essa soma, nós poderíamos ter cancelado aqui, mas a gente voltaria para essa expressão, não era conveniente. Né? Então a gente deixou cada um dos termos aqui, um para cada lado, né? Vamos falar assim, e conseguimos chegar na definição aqui na nossa proposição inicial. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa definição aqui, dessa prova. Tá? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.